ZYO 615. Rádio Banda 1 FM 92,7 MHz. Sarandi, Paraná. Você procura pra lá, procura pra cá e acaba voltando aqui. Banda 1 FM 92,7. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Começa agora pela sua Rádio Banda 1. O programa Emanuel Deus Conosco. Uma orientação, uma palavra amiga. Apresentação missionária Lilian Marie. Bom dia, paz do Senhor, Shalom Aleichem, Bruhim Rabaim, sejam bem-vindos. Estamos nesta manhã de sábado, mais uma vez aqui para apresentar o programa Emanuel Deus Conosco. E você é o nosso convidado especial. Hoje Deus quer falar ao seu coração por intermédio da sua palavra. Tema do programa hoje, tornarei as trevas em luz. Você é convidado a permanecer conosco para nós nos alimentarmos espiritualmente. E como é bom todo sábado nós estarmos aqui juntinho com vocês para levar a mensagem do nosso Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração para iniciarmos o programa. Convido você a apresentar a sua vida, apresentar a sua família. E se você também tiver uma petição, você pode apresentar para o Senhor nessa manhã. Vamos falar com Deus? Pai santo e eterno, louvamos e exaltamos o teu nome. Nesta manhã nós te agradecemos pela tua presença. Te agradecemos pela tua graça, pelo teu grande amor por nós. Visita-nos, Senhor. Transforma o nosso interior. Que a medida, Senhor, da nossa caminhada aqui na terra seja sempre, meu Deus, para glorificar e exaltar o teu nome. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que nos provê o necessário, que cuida de nós. Nesta manhã queremos apresentar o programa Emanuel e pedir a tua direção também, Senhor. Nos guia do início ao término. Que sejamos, Pai, aqui como instrumento da tua vontade. Visita os corações que nos acompanham através do site, da rádio, através das plataformas digitais. Que todos sejam abençoados, que sejam assistidos em suas necessidades. Assim pedimos e oramos no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E você é o nosso convidado, você que está nos acompanhando nesta manhã. Tema do programa, tornarei as trevas em luz. Shalom para todos vocês. Hoje nós vamos meditar no capítulo 42 de Yeshayahu, né? O profeta Isaías, profeta messiânico. Nós vamos aprender aqui essa mensagem sobre o servo do Senhor, o servo de Deus. Uma mensagem maravilhosa que eu tenho a convicção que o Senhor vai se manifestar na sua vida, vai falar com você. Este capítulo aqui de Isaías, irmãos, capítulo 42, ele fala a respeito de Ciro como servo, de Israel como servo, e fala também do nosso Senhor Jesus, Yeshua, né? Yeshua, para alguns, na pronúncia. Então, nós vamos falar sobre a figura do servo do Senhor, essa missão messiânica, essa missão redentora, né, Geolá, sobre a redenção. Nós vamos aprender um pouquinho mais da Escritura Sagrada. E você é o nosso convidado. Uma passagem clara sobre o Messias prometido. Então, eu convido você a ficar conosco. Lembrando que no finalzinho do programa, nós temos um sorteio. O que nós temos hoje de sorteio, irmãos? Nós temos um livro, A Vida Vitoriosa, um livro abençoado. Temos também, em parceria com a Débora Soares Modas, temos aqui um produto lá da loja e um brinco também. Este brinco é lá da Toque Especial Presentes. Deixa eu pegar ele aqui. Tenho certeza que quem ganhar vai gostar muito. Os 3 presentes do programa. Para você que quer participar,
que está nos acompanhando pela live, o seu nome já vai estar no sorteio. Mas se você desejar ligar aqui na rádio, falar conosco, 3264-2018. Ligue e fale conosco aqui, tá bom? Fala assim, olha, eu quero participar, irmã, já quero aproveitar e deixar meu pedido de oração também. Então, vamos ouvir um louvor? Vamos adorar a Deus? Que nesta manhã você possa abrir o seu coração e falar assim, olha, meu Yahvé, meu Deus querido, meu Deus amado, fala o meu coração que eu preciso ouvir. Através da tua palavra, eu preciso de uma resposta. Eu estou a ponto de desistir, mas eu preciso de uma resposta hoje. E com toda certeza, Deus vai esclarecer, Deus vai falar ao seu coração. Então, fique ligadinho, até 10 horas da manhã, e logo após este louvor, nós já vamos meditar no tema da mensagem. Não consegue acreditar. Parece que Deus não existe. É tão difícil de suportar. Nada ainda está perdido. Deus testa nossa fé. Ele prova para o inimigo o quanto ama você. À espera de um milagre, a fé é um dom de Deus. Creia na palavra que Deus prometeu, pois a fé que você não perdeu, se ainda respira é porque não morreu, se ainda fumega é porque não se apagou, a cana trilhada jamais se quebrou. Ter fé em si é ter confiança, enquanto houver vida haverá esperança. Jamais serão difíceis. Quantas obras Deus te fez. Deus não conhece a palavra impossível, só conhece o fundamento da fé. E nada ainda está perdido. Deus testa a nossa fé. Ele prova para o inimigo o quanto ama você. À espera de um milagre, a fé é um dom de Deus. Creia na palavra que Deus prometeu, pois a fé que você não perdeu, se ainda respira é porque não morreu, se ainda fumega é porque não se apagou, a cana trilhada jamais se quebrou. Ter fé em si é ter confiança, enquanto houver vida haverá esperança. À espera do milagre, creia na palavra que Deus prometeu, pois a fé que você não perdeu, se ainda respira é porque não morreu, se ainda fumega é porque não se apagou, a cana trilhada jamais se quebrou. Ter fé em si é ter confiança, enquanto houver vida haverá esperança. Participe da nossa programação. Banda 1 FM 92,7. Mande seu WhatsApp 44 3264 2018. 97. Você está ouvindo programa Emanuel Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Ligue agora 3264-2018. Programa Emanuel Deus Conosco. Momento de reflexão. Graças a Deus.
Mais uma manhã nós estamos aqui para trazer a palavra do Senhor, mais um ensinamento, conforme a Escritura, a santa e bendita palavra do Senhor nos ensina. Hoje vamos meditar no capítulo 42 do profeta Isaías, do versículo 1 até o 17. E eu quero convidar você mais uma vez a fazer uma oração comigo. Amém? Vamos abrir o nosso coração e falar com o Pai. Deus santo e eterno, queremos ouvir a Tua voz por intermédio da Tua palavra. Fala conosco. Queremos, ó Deus, saber aquilo que está no Teu coração. Que através do profeta Isaías, o Senhor se revele claramente, Pai, nos mostrando aquilo que está em Tua palavra. Pedimos, Pai, que esta mensagem transforme o nosso interior. Abençoa-nos e seremos abençoados. Em nome de Yeshua, amém. Graças a Deus. Capítulo 42 de Isaías. E eu quero fazer aqui a leitura do versículo-chave, porque o tema dessa mensagem é tornarei as trevas em luz. Então eu quero fazer a leitura do versículo aonde se encontra, e depois nós vamos começar lá do versículo 1. Versículo 16 diz assim: E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Amém? Tornarei as trevas em luz perante eles. Então nós vemos aqui no capítulo 42 de Isaías, é um capítulo que trata a respeito do Messias, da obra do Messias. Então tem uma lição maravilhosa para nós. Aqui nós vemos do versículo 1 até o 17, que é o que nós vamos ler, o primeiro dos 4 cantos do servo do Senhor. São 4 cantos, do versículo 1 ao 17. Então neste capítulo aqui, nós vamos se referir ao nosso Messias, ao nosso Redentor, ao nome, né, em hebraico dele, Yeshua. E a nação de Israel também foi chamada do servo do Senhor. Neste momento histórico, Ciro, o rei Ciro, também foi chamado de servo do Senhor. Mas neste relato aqui duplo é apresentado o servo vindouro, nosso Senhor Jesus. Ele é apresentado como alguém fraco, desprezado, rejeitado, morto, mas também ele é apresentado como um poderoso conquistador. Nós vamos ver que aqui ele vai tomar vingança às nações pagãs e vai restaurar Israel. E é por isso que ele veio, né? Outras profecias também sobre o servo do Senhor. Se você quiser anotar para você fazer a leitura depois, estudar um pouquinho a Escritura Sagrada, realmente o que ela quer dizer, está lá no capítulo 49, versículo 1 até o 9, parte A, do capítulo 50, do versículo 4 a 9, do 52, versículo 13, 53, versículo 12 e do 61, também, versículo 1. Todos eles se fazem relação ao servo do Senhor. E eu disse para vocês que este é o primeiro dos 4 cantos. Nós vamos ver estes 4 cantos também em outras passagens, em outras mensagens, mas este é o primeiro. Então vamos começar a leitura? Convido você a meditar conosco. Versículo 1. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito em que se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Então o servo do Senhor, tão favorecido por Yahvé, ele tem uma unção especial. E nós todos sabemos que o nosso Senhor, ele tem essa unção, ele tinha essa unção, para que ele pudesse aproveitar ao máximo as suas potencialidades e pregar a palavra. E ele traria justiça às nações. E quando nós falamos a respeito disso, nós estamos falando, estudamos, né, meditamos na palavra, e diz que é o primeiro e segundo advento de Cristo, eles não são aqui distinguidos. O
que está falando aqui é da sua missão completa aos homens. A missão que ele veio fazer aqui. Um reino que ele veio estabelecer. E esse reino não era um reino terreno, era um reino espiritual. Então, Ciro também tinha sua missão, dada por Yahvé. Quando nós olhamos o capítulo 41 de Isaías, nós vemos essa missão. E nenhuma missão pode se igualar também à missão messiânica. O que o nosso Yeshua veio aqui fazer, ele marcou a nossa história, né? Através dele, você está ouvindo essa mensagem hoje. Através dele, a sua vida tem um novo sentido. Porque por intermédio dele, nós podemos ter acesso ao Pai. Então, o Senhor Deus, ele continua dizendo ao seu povo: Israel, você é meu servo escolhido. Filha, você é minha serva escolhida. Ao longo da história da humanidade, o povo de Israel, ele sempre foi ameaçado de extinção. Nós vimos isso na mensagem passada, quando falamos sobre a Síria, sobre o rei Senaqueribe, que queria destruir toda a nação de Israel. Nós vemos a passagem lá de Esther, quando Amã tramou um plano para que todos os judeus fossem aniquilados, destruídos. Nós vemos no século XX, Hitler, quando ele fez a mesma coisa, querendo exterminar o povo judeu. Essa mensagem aqui, irmãos, ela é mais atual do que você possa pensar. Talvez você pense assim, está no Velho Testamento. O Velho Testamento não tem nada de velho. Ele sempre é novo, ele se renova em nossas vidas. Vamos para o versículo 2. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Esse versículo aqui, irmãos, ele foi citado lá no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 20. E o Messias, nós sabemos que ele era um homem gentil, ele pregava as multidões, era carismático, todos queriam ouvir as suas lindas mensagens e parábolas. Então, aqui, essa mensagem diz que ele jamais, ele iria quebrar a cana trilhada ou apagar o pavio que fumega. Eu vou explicar isso para vocês, porque aqui no versículo 3 diz assim, ó: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará justiça. Essa mensagem aqui diz para nós assim, ó, que se alguém tivesse ferido, ele não iria acabar de destruir aquela pessoa, ele não iria destruir essa pessoa. Se ela talvez estivesse passando por algum julgamento, ele não iria piorar a dor que ela estava passando. Tanto é que ele acolheu aqueles que realmente precisavam ser acolhidos, que estavam sendo desprezados e rejeitados. Então, o Messias traria justiça às nações. Ele seria gentil em contraste com aqueles que amam a si mesmos. Suas atividades eram de redenção, não eram de acusação. Talvez você ouvir essa mensagem, você esteja como aquela cana trilhada, quebrada. Mas saiba que ele não vai te acusar. Ele não vai colocar você de lado, ele está te acolhendo. Talvez você esteja com aquele pavio que fumega colocado ali sobre a lamparina, esteja quase se apagando. Mas essa chama não se apagará. Glória a Deus. Essa chama não vai se apagar, ele não vai permitir que se apague. Porque ele tem muito ainda para falar com você, para trabalhar na sua vida. Então não é o fim, é apenas o começo. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a sua missão era restaurar. A missão do Messias era iluminar o mundo. Era trazer vida para nós, vida com abundância. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso libertador. Diz o Targum, abre aspas, aos mansos que são como canas machucadas, ele não quebrará. Os pobres que são tão obscuros como linho, uma lâmpada que está a apagar-se, ele não extinguirá. Amém? Você não vai ser mais machucado do que você até hoje já foi. Ferido, desprezado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Ele é a luz que ilumina os homens. O nosso Messias. James,
Neylenburg, ele diz assim, ó, abre aspas, em sua maneira quieta e sem ostentações, ele efetuará a vontade do Senhor e Rei. Ele vai continuar sempre sendo o nosso libertador. Aguel, sempre será o nosso libertador. Qual é o propósito da Escritura Sagrada, irmãos? De Gênesis a Apocalipse. É a redenção do homem, o arrependimento do homem. Então a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça. E quantas pessoas naquela época e hoje também estavam sofrendo as consequências dos seus pecados. O Messias, ele não ia esmagar elas, mas ele iria ajudá-las. Ele não iria multiplicar as dores delas. Saiba que o Messias não vai multiplicar suas dores. Ele está cuidando de você. O pavio também era algo frágil e serve para representar também os aflitos, aqueles que estão machucados, aflitos, angustiados. Então ele não vai apagar essa chama que ainda brilha, que ainda está acesa dentro de você. Nem apagará o pavio que fumega. Ele não vai apagar, pelo contrário, ele vai fortalecer os fracos. Ele está fortalecendo você nesta manhã com essa mensagem. Ele vai acolher os discriminados. O nosso Messias, ele valoriza as pessoas. Ele acredita nelas. O Messias, ele instrui os ignorantes na fé. Ele está cuidando de nós. E ele quer acender essa chama espiritual para continuar sempre brilhando. Cada vez mais essa chama espiritual crescer, em conhecimento e graça, diante dos olhos do Pai. Vamos por versículo 4. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Talvez você pense um versículo difícil de entender, mas eu vou explicar para você, porque o servo do Senhor, ele seria gentil, como eu já disse, mas também poderoso. Ele não falharia e não desanimaria. Ele iria continuar o seu ministério. E o propósito dele era estabelecer justiça na terra. A palavra do Senhor nos diz que ele tinha um alvo, ele tinha um foco, e ele foi fiel a este alvo. Ele foi fiel a este foco, salvar a humanidade, para que nós pudéssemos nos reconciliar com o nosso Deus, com Yahvé. Então, toda a sua mensagem chegaria até as extremidades da terra. Em todos os reinos, em todos os povos conheceriam essa mensagem. Do mais humilde ao mais, até mesmo arrogante, iria ouvir essa mensagem. Do mais fraco até o mais forte. Mas essa mensagem, ela não era uma mensagem de justiça, mas de justiça, a fim de que o domínio do pecado acabasse. E vai ser difícil, irmãos, porque até o final dos dias nós temos que lutar contra a nossa carne. O espírito, muitas vezes, qual que você alimenta mais, o seu espírito ou a sua carne? Então, os gentios, que somos nós, né, que conhecemos o Evangelho depois também, seriam redimidos por essa mensagem salvadora. Mateus 12, 21 diz que no seu nome os gentios esperarão. Então, na qualidade de servo de Deus, Jesus, ele veio fazer o que Israel nunca fez. Então, todos os lugares conheceriam, desde as ilhas mais distantes, desde aquela pequena ilha lá no Japão, desde aquela pequena ilha, aquele povo, aquelas pessoas de tribos, nações, raças diferentes, as ilhas, os lugares distantes da terra, isso que simboliza. Então, a palavra nos diz em Mateus 28, capítulo 19 e 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas até que eu tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. O Senhor vai estar com você de segunda a segunda. Para Ele não tem feriado. Ele vai estar com você em todas as horas. Momentos alegres, momentos de aflição, momentos tristes. Ele vai sempre estar com você.
até a consumação dos séculos. Então, foi essa maneira que Jesus ele reverteu o cativeiro babilônico. Evangelho de Mateus, capítulo 4, 16. Olha só. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e eis que estavam assentados na região e na sombra da morte, e ali a luz raiou. Então, o nosso Messias, ele resgatou a humanidade, ele incluiu os gentios ao seu grande aprisco. Então, a missão messiânica, ela não ignora as injustiças, mas ela transforma. Ela é uma missão transformadora. Cada dia mais somos transformados pela graça do nosso Senhor. Então, deste versículo aqui, do 42, do versículo 5 ao 17, nós temos aqui uma nova intervenção divina. Há uma repartição aqui, do versículo 1 até o 4, agora do 5 ao 17. Vamos fazer a leitura. Assim diz Yahvé, o Senhor, que criou os céus e estendeu e espraiou a terra, e a tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. A criação original foi uma intervenção divina. A palavra nos diz aqui que, na grande verdade, quando ele criou o homem, lá no livro de Bereshit, de Gênesis, ele fez do homem o que? Uma alma vivente. Mas o pecado entrou no mundo. Vamos fazer a leitura lá de Bereshit, capítulo 2, 7, Gênesis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, essa criação física que ela emergira de uma criação espiritual. E nessa criação aqui, Yahvé é o Deus eterno e todo-poderoso, nosso Yahvé, ele nos criou para um grande propósito. O pecado entrou, ele teve o quê? Digamos assim, uma grande iluminação de intervir. Ele falou, vou ter que intervir novamente. E assim, ele vem intervindo em todas as épocas da história, nas nossas vidas. Enquanto, muitas pessoas atribuem o acaso, falam assim, é o acaso que tudo foi formado, que a Terra foi formada, que os planetas foi formado, mas o autor continua sendo Deus, Yahvé. Ele criou todas as coisas, e nós sabemos disso. Versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Olha que mensagem maravilhosa para você nesta manhã. Nosso Senhor falando para mim e para você. Te chamei em justiça e te tomarei pela tua mão. O Messias, ele foi enviado para esta missão. O propósito do Messias era justo. Ele não falharia nessa missão. Então, a luz dos gentios, ele também é a luz deles. Ele é a luz dos judeus, ele é a luz de todos os povos. E nós temos que encontrar grande alegria, irmãos, nessa mensagem. Porque o Evangelho foi estendido para todos nós. Você claramente sabe que quem escreveu a palavra é a boca de Deus aqui na terra. Jesus, ele era judeu. Ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. E ele veio para nós, para os gentios. Então, na qualidade de luz, ele traria salvação aos gentios. Na qualidade de raiz de Jessé, Xeresh, ele também reinaria sobre os gentios. Isaías 11:10 diz, e acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. Ele veio estabelecer aqui um reino de paz. Ele veio estabelecer um reino de paz e não de guerra. Ele veio trazer a redenção, Geulá, em hebraico.
Então, os gentios da era presente, os judeus, a igreja, todos formam um só corpo, todos nós. Versículo 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Os nossos olhos podem ver muita coisa, os nossos olhos físicos, mas muitas vezes os olhos espirituais estão fechados e as pessoas não conseguem entender claramente o que o Senhor está dizendo a elas, porque estão cegas espiritualmente. Então, a missão messiânica, ela tinha como uma missão em atingir várias coisas no ser humano, alcançar o coração do homem, fazendo o quê? Abrindo os olhos espirituais. Então, ele também tiraria os prisioneiros da masmorra escura, das trevas, e levaria para o seu reino, aonde habita a luz inacessível. Nosso Yahvé é o Pai das luzes. 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Essa mensagem diz claramente para nós, irmãos, que não basta ir aonde quer que você for, aonde você estiver, o Senhor vai te resgatar. Talvez você esteja aprisionado, talvez hoje Ele esteja falando, o nosso Deus Todo-Poderoso esteja falando com pessoas que estão aprisionadas. Não somente num cárcere, numa masmorra escura, como eu interpretei aqui este versículo, mas aprisionado em seus pecados, em seus delitos e transgressões. Ele é o nosso libertador. E além de abrir os nossos olhos espirituais, qual é a outra função do Messias? Qual é a função de Yeshua? Resgatar aqueles que estavam aprisionados pelo pecado e não tinham nenhuma possibilidade de ser livres. Então, o aprisionamento e a cegueira espiritual, irmãos, é algo muito sério, que pode nos levar à condenação. Mas eu sempre digo, e sempre acredito que todos podem ter esta oportunidade de serem salvos e alcançarem a salvação. Yeshua, salvação para todos nós. Versículo 8. Eu sou Yahvé, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Yahvé é o obreiro dos milagres. Sabe por quê? Porque o nome de Yahvé é poder e glória, é majestade, é grandeza. Não existe outro nome como o nome dele. E na nossa natureza, né, pecaminosa, se ele chegasse aqui hoje, nós seríamos fulminados pela sua glória. Então aqui nós temos, né, uma grande interpretação que nós temos lá no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 3, versículo 14, quando aquela pergunta entre Moisés, né, e o Todo-Poderoso, o nosso Yahvé, e ele fala, eu serei o que serei. Erriê, Asher, Erriê, eu serei o que serei. A tradução está errada na Bíblia, foi traduzida de forma errônea, irmãos. Não é eu sou o que sou, é eu serei o que serei. Então, nomes e pessoas, né, são a mesma coisa. O nosso nome do Deus é um nome forte, o nome do Todo-Poderoso. E ele diz aqui, nem o meu louvor às imagens de escultura. Não adoreis imagem de escultura. Não adoreis outros deuses. Ele não divide a glória dele com ninguém. Isaías 11:9. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Todos um dia terão este conhecimento. Todos. Então nós devemos louvar o Senhor por isso. Versículo 9. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anuncio, e antes que venham à luz, vou-las faço ouvir. No hebraico, irmãos, literalmente aqui também diz as coisas antigas. Eis que já se cumpriram.
Em outras palavras, estes eventos aqui que tinham sido preditos já se haviam cumprido. Então, como que nós podemos analisar este verso, o versículo 9 aqui? Que os profetas, eles já estavam anunciando coisas novas. E as antigas, né, elas não, digamos assim, aquilo que estava em oculto, não, agora ia ficar claro. Hoje nós somos iluminados para saber que essa mensagem do profeta Isaías é uma mensagem que estava falando sobre o quê? Sobre o servo do Senhor, sobre o Messias. Não somente daquele momento presente ali, local, que se poderia se referir a Ciro. Isaías poderia estar se referindo a Ciro, mas estava falando sobre o Messias. Então, aqui nós vemos em Isaías 21, 26 também. Eu não quero fazer a leitura, porque senão nós vamos gastar muito tempo fazendo a leitura, mas você pode depois meditar. Isaías capítulo 21, do versículo 26 a 29, diz que somente Deus é capaz de predizer o futuro. E isso foi feito através do quê? Através do seu servo, profeta Isaías. Por isso que nós temos que confiar nos profetas. Naquilo que Isaías falou, claramente se cumpre hoje. E se cumpriu já também. Vamos para o versículo 10. Aqui entra o cântico. Aqui entra os cânticos, né? Do versículo 10 até o 13. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegais pelo mar e tudo quanto há nele, vós ilhas e seus habitantes. Alcem a voz o deserto e suas cidades, com as aldeias de Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. Aqui o versículo 13 diz assim, até o 12, deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. Este hino aqui, irmãos, do versículo 10 até o 13, porque no 13 eu quero deixar ele de forma separada para fazer a leitura, porque vai falar sobre o Senhor da guerra, o Senhor poderoso, mas nós vemos aqui o estilo deste hino, é um hino de entronização. Este hino que aparece no Salmo, sabia disso? Salmo 47, Salmo 93, Salmo 96, Salmo 97. Cantai ao Senhor um cântico novo, né? E este louvor aqui é para alcançar todas as pessoas e lugares. Você vê que novamente fala sobre a cidade, sobre Quedar, sobre as ilhas, os que habitam nas rochas, aqueles que clamam do cume dos montes. Então este louvor aqui seria para ser louvado em todas as extremidades do mundo. Deveriam cantar este cântico de louvor ao Senhor, todos. E o Senhor diz para você cantar em louvor ao meu nome. Hoje é um dia de alegria, hoje é o sábado, o dia do Senhor, Shabat. Hoje é dia de se alegrar. Um dia de alegria, um dia de paz. E as pessoas, todas seriam alcançadas. Aquelas pessoas que viviam no comércio marítimo, aquelas pessoas que estavam em cidades distantes, até aquelas que estavam no deserto de Quedar. Quando diz aqui Quedar, é uma área norte da Arábia, cidade de Edom. Então, em todos os lugares, as pessoas deveriam cantar e gritar o nome do Todo-Poderoso e celebrar. Essa é uma manifestação da glória de Deus. Né? A língua dos mortais, nós temos que cantar e louvar e exaltar a Deus pela criação, pelas nossas vidas, por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele fará. Não por aquilo que Ele pode me beneficiar. Tem pessoas que só adoram ou só buscam a Deus por aquilo que elas necessitam, por aquilo que elas precisam. Mas se você quer ser uma pessoa abençoada, louve a Deus por quem Ele é. Ele te deu, Ele tirou, bendito seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem que estar presente na sua vida e você vê-lo como seu grande amigo,
você não quer tirar do seu amigo. Você não quer somente ter, só pedir. Você também quer dar algo. Dê algo de si para o Senhor. E aqui este versículo 10 que nós lemos tem sido interpretado, né, para indicar o avanço espiritual do Evangelho. Mas é a era do reino de Deus que particularmente ela é vista aqui. Este cântico do Senhor, ele será entoado quando ele estiver reinando em Jerusalém. É uma profecia dualística, né? Então, todos, até os confins da terra, todos cantarão. Regiões desertas, distantes, as ilhas. Digamos assim, irmãos, que a luz dele se espalhará entre os gentios, em todo o canto do mundo. Vamos para o versículo 13. Também faz parte deste cântico, mas eu quero ler de forma separada, porque tem uma grande mensagem no versículo 13. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo pelo seu povo, né? Clamará e fará grande ruído e prevalecerá contra os seus inimigos. Então aqui nós vemos o nosso Senhor como um grande guerreiro divino. Aqui, irmãos, tem uma metáfora militar juntamente com uma teofania. Nós estamos vendo aqui que mesmo que o nosso adversário, mesmo que o mal tente prevalecer contra as nossas vidas, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele vai rugir como um leão. E ele tem zelo pelo seu povo, ele tem zelo por mim e por você. Ele está cuidando de nós. Talvez você pense que você está sozinho nessa luta ou nessa batalha. Não, ele está com você. Ele está zelando pela sua vida. E se até hoje você está vivo, se você acordou nessa manhã, é porque o Senhor está zelando por você. Ele cuidou do seu sono para que você acordasse bem. Ele velou o seu sono. Diz como o salmista, né? Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você dormiu e acordou para um novo dia. Enquanto muitos dormiram e não acordaram. Então aqui nós vemos um guerreiro divino. Essa usada aqui, imagem antropomórfica, ela vai nos levar a um quadro muito mais espantoso, que é o quadro de Isaías, capítulo 63, versículo 1. Olha só o que diz Isaías 63, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: quem é este que vem de Edom, de Boça, com vestes tintas, este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com grande força, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Aleluia. Poderoso para salvar. Poderoso para salvar. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus em nós, né? Nós vemos claramente aqui que o Senhor, Ele quer, à medida da nossa caminhada, nos transformar, para que nós possamos ver o brilho da sua luz, para que possamos ver o brilho da sua face. Quão gloriosa é a presença, aleluia, traz a presença do Eterno para a sua vida, deixa Ele mudar as circunstâncias que te envolvem. Olha o que Ele diz para você, que Ele vai bradar o grito, né, de vitória desta batalha, vai derrotar os inimigos. Os inimigos serão colocados por escabelo de seus pés. Versículo 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei e juntamente devorarei. Aqui nós temos uma linguagem escatológica. Nessa linguagem escatológica aqui, oriental, nós vemos o sofrimento das pessoas. Eu achei um comentário muito interessante de Henry Coffin, abre aspas, ele diz assim, ó:
Os sofrimentos divinos, bem como pessoas perplexas, haviam tido motivo de admiração diante do silêncio e tinham acusado de indiferença. Quão pouco eles suspeitaram de que a dor pela qual ele passou não interferia com a insensatez deles. Haveria algo mais difícil de que manter as mãos afastadas quando aquele a quem amamos cometem terríveis erros e devem receber as devastadoras consequências desses erros? Se nós soubéssemos muitas vezes que nós vamos errar, nós não iríamos cometer aquele erro. Se nós tivéssemos uma segunda oportunidade, nós voltaríamos segundo antes para falar: eu não faria mais desse jeito, eu faria tudo diferente. E nos últimos dias você tem falado: eu vou fazer tudo diferente. Vai ser tudo diferente na sua vida. Sabe por quê? Porque o Senhor tornará as trevas em luz. O sol que você não via vai voltar a brilhar. O Senhor diz que você vai começar a olhar as coisas de maneira diferente. Essa tristeza que está no seu coração vai passar. Deus está intervindo de forma divina através dessa mensagem. Quando você acordar, você vai sentir alegria. Sim, Deus diz que você pediu: eu vou fazer tudo diferente. E vai ser diferente. Então, aquele grito de dor, como a mulher que está com dores de parto, né? Nós temos essa mensagem aqui, nós vemos um antropomorfismo, também conferir a Deus os atributos humanos. E vemos também o antropopatismo, que é atribuir a Deus as emoções, dores de parto. Como, né? Deus não sente dor. Então, nós vemos aqui essa mensagem dizendo que ele interviu na história. Nós sabemos que o nosso Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então não pense você também que você não terá consequência dos seus erros. Mas o propósito aqui desta palavra para nós hoje é falar do versículo 5, né, até o versículo 14 a 16, que é a redenção. O propósito para que o Messias veio. Os montes, versículo 15, e os outeiros tornarei em deserto, e tornarei a sua erva, farei a secar, e tornarei os seus rios em ilhas, e lagoas secarei. Esse simbolismo aqui, irmãos, dessa mensagem, também é escatológico. Por quê? Porque nós vemos aqui colinas, né? Fala sobre como manter, por exemplo, a ervas farei secar, tornarei os rios em ilhas, e lagoas secarei. Então é como se o Senhor estivesse falando aqui que o fim está às portas. A descrição aqui é simbólica, mas aponta para a subjugação das nações pagãs. O fim chegará das nações pagãs. O fim vai chegar, mas a misericórdia de Yahvé está conosco. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E por ela se renovar a cada manhã, esta é a causa de nós não sermos consumidos. Versículo 16. Vamos ver como que Yahvé operava. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz, que é o tema dessa mensagem. Perante eles e as coisas tortas, farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Aleluia. Olha aqui, o Senhor está dizendo para você que aqui no versículo 15 nós vemos um trabalho, né? Que não seria a destruição, puramente destrutivo, mas nesse trabalho o Senhor estaria trabalhando com a misericórdia. A misericórdia do Senhor. Então, nessa mensagem diz que os cegos não são cegos literalmente físicos, mas os cegos espirituais vão receber ajuda divina. Aqui diz que eles serão guiados com segurança. Lembra da mensagem de Êxodo que eu ministrei lá do capítulo 13?
do versículo 21 e 22, lembra que eu disse para vocês que o caminho deles não havia sido mapeado, mas que eles precisariam de um guia? É assim que acontece. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. O Senhor quer guiar a sua vida. Ele quer guiar de uma forma diferente. Ele quer guiar e levar você a um outro nível espiritual, de entendimento. Talvez você tenha a Bíblia, me perdoe por assim dizer, como desleixo, somente aberta dentro da sua casa, ou quando você vai ao culto, você abre a Escritura Sagrada. Mas você quer ser uma pessoa abençoada, cumpra os mandamentos e medite na Escritura todos os dias. Lembre-se de Salmo 1. Então eles precisavam de luz para aquele lugar tenebroso. Talvez você precise de luz para esta situação que você está vivendo. Você precisa da luz de Cristo. Talvez eles tinham muitos obstáculos e perigos lá no deserto, mas o Senhor estaria guiando eles pelas mãos. Ele iria fazer o quê? Eles iriam ser guiados e aqueles lugares tortuosos seriam retificados. As trevas se transformariam em luz. É isso que o Messias quer fazer conosco. Ele quer trazer a gente para a luz, para mais perto dele. O povo de Israel, eles não foram esquecidos. Eles foram conduzidos até a terra prometida. E ali eles receberam poder para conquistar aquela terra. E daí tomaram posse dela. Você quer tomar posse da sua vitória? Comece a mudando os seus hábitos. Acorde pela manhã, leia a palavra, medite na palavra. Acorde pela manhã rendendo graças ao Senhor. Não consegue acordar no horário? Acorda 15 minutos antes. Acorda meia hora antes. Senão você vai ficar do mesmo jeito. Você não vai evoluir espiritualmente. Você vai ficar patinando. E vai continuar do mesmo jeito. Parece que você só chega para ouvir uma mensagem quando você é empurrado. Esse empurrão tem que parar. Você tem que ouvir a voz de Deus, porque você quer ouvir, porque você necessita ouvir. Então, o reino de Deus, irmãos, para nós hoje, é viver sabendo que as coisas espirituais são importantes para nós, tem que ser primazia. Você não está aqui para ser servido, você veio para servir. Você não veio aqui para tirar nada de ninguém, você veio para dar. Eu estava vendo a mensagem de um rabino e ele fala: o que é meu é teu, mas o que é teu é teu. Então, para nós encerrarmos essa mensagem, Deus quer fazer uma grande, Yahvé quer fazer uma grande intervenção divina na sua vida. O profeta Isaías disse que Yahvé tinha feito essa promessa, ele cumpriu enviando o nosso Messias, nosso Yeshua. Por que eu estou falando Yeshua, irmão? Se você conhece a Escritura Sagrada, o nome também que nós conhecemos por Jesus, ele foi escrito erroneamente. No hebraico não tem o J, tem somente o I, seria Iesus, que foi traduzido para o grego. Então, por isso que eu falo Yeshua, é o verdadeiro nome. Mas indiferente disso, não é verdade? Eu quero dizer para você, deixa essa luz voltar a brilhar aí sobre a sua vida, sobre a sua família. Deixa as trevas serem dissipadas da sua mente e você começar a ter pensamentos de paz e de alegria. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero orar com você. Abra o seu coração, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer por esta palavra. Obrigado por sermos beneficiados com ela. Que a tua, Pai, luz venha brilhar sobre nós. Torna as trevas em luz em nossas vidas. Nos ajuda nesta caminhada, porque queremos crescer em graça e conhecimento diante do Senhor. Assim oramos em nome de Yeshua. Amém.
Glória a Deus. Vamos fazer o sorteio do programa Emanuel. Minutinhos finais. Vamos ver quem vai ganhar. Quem será que vai ganhar o presente hoje? Agradeço a todas as pessoas que voluntariamente têm abençoado a minha vida com oferta para que eu consiga manter o programa Emanuel no ar. Deus abençoe, tenho orado por vocês todos os dias. E cada dia mais vocês vão ser prósperos em todas as áreas das vossas vidas. Peguei 2? Aí. Vamos ver quem vai ganhar hoje, quem está ouvindo o programa Emanuel. Aleluia. Aleluia. Olha só quem ganhou, foi a Dona Dita. Amém? A Dona Dita que ganhou o presente de hoje. Irmãos, sem mais delongas, senão avançamos no horário. Quero encerrar o programa hoje, desejando um final de semana abençoado, uma semana vitoriosa. Para você que deixou o seu pedido de oração, vou estar colocando o seu nome nas minhas orações. E quero agradecer a todos os mantenedores do programa. Que Deus os abençoe e os prospere. Que nunca venha faltar o pão nas vossas mesas. E saiba que você tem colocado um tesouro nas mãos de Deus. Permitir que a mensagem chegue até outras pessoas. Como você pode ajudar o ministério que Deus colocou, que Deus confiou em minhas mãos? Abençoando a obra, ofertando com alegria, não com tristeza e nem retendo aquilo que é de Deus. Essa mensagem, irmãos, ela chega ao ar todo sábado, das 9 às 10 horas da manhã, porque tem pessoas que semeiam no reino de Deus. Talvez para você tenha vergonha de ofertar, mas se cada pessoa que escuta a mensagem ofertasse uma quantia pequena, nós conseguiríamos não passar tanto aperto no final do mês. Mas eu louvo a Deus por você que tem ouvido o chamado. Amém? Que Deus os abençoe. Irmãos, encerrando, vamos fazer uma conchinha assim, ó. Que o grande amor de Deus, a misericórdia do Pai, o perdão dele te alcance. E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Amém? Tenha uma semana vitoriosa. Deus os abençoe ricamente. Shalom. Irmãos que estão na live. Chegamos ao final do programa Emanuel, Deus Conosco. Apresentação missionária Lilian Marie. Rádio Banda 1 é